Raporte, galera. Todo vendedor deveria usar raporte. Então, para ajudar vocês, meu irmão, eu vou te ensinar algumas das principais técnicas de raporte para você usar no seu dia a dia, para você usar com seus clientes e converter mais vendas no final do mês. Mas preste bem atenção nessas dicas, porque se você errar uma delas com seu cliente, talvez você pode perdê-lo. Que foi que você disse? Então preste atenção, elas são poderosas para os dois lados. É importante você treinar bem antes de usar. Fala, meus irmãos, Anderson Valen aqui, vendedor profissional desde quando nasceu a internet. E eu tenho certeza que você está pensando aqui, quando foi que nasceu a internet, não é? Editor, coloca aí pra gente, pra galera matar essa curiosidade. Raporte, meus irmãos, essa técnica já é usada há muitos anos mesmo. E já está na hora de você, vendedor profissional, usar. Então faz o seguinte, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Porque assim você me ajuda e nós vamos criando a nossa comunidade de vendedores profissionais focados em técnicas de vendas. Sim. A primeira técnica que eu vou explicar para vocês é a técnica de espelhamento, que ela está dentro do raporte. Só para te explicar, o raporte é um termo usado com várias técnicas dentro. Todas essas técnicas são meio que um espelhamento, só que de vários temas. A primeira técnica que eu vou explicar para vocês, meus irmãos, dentro do raporte é o espelhamento. E antes disso, eu preciso te explicar que o espelhamento não é só uma técnica. Ele é um conjunto de técnicas que você usa para poder fazer o seu cliente concordar mais facilmente contigo. Essas técnicas não vão hipnotizar o seu cliente, entenda isso. Vou repetir, essas técnicas não vão hipnotizar o seu cliente, não existe magia. Mas isso vai facilitar com que o seu cliente esteja mais conectado a você e assim concorde com o que você está oferecendo para ele ou concorde com o que você está falando para ele com mais facilidade. É isso. É assim que ela funciona. Então, meus irmãos, sem mais delongas, a primeira técnica que eu vou explicar para vocês dentro do raporte é o espelhamento. O espelhamento ele é muito simples, só que muito eficaz. Consiste em você espelhar o seu cliente de fato, como se fosse um espelho. Imagine que você está em uma reunião presencial com o seu cliente, você foi até o escritório dele, começa a conversar e ele começa a fazer alguns movimentos. Por exemplo, ele se encosta na cadeira, você vai espelhar isso, você vai se encostar também. Ele inclina na mesa e você se inclina também. Cruzou os braços em cima da mesa, você cruza. Se ele pegar qualquer objeto na mesa, seja uma caneta, um lápis, você pega também. Não tem duas canetas? Pega alguma outra coisa, nem que seja o seu celular. Só que esse tipo de movimento gera familiaridade na mente do seu cliente. E assim ele vai ficar mais confortável com você, porque são movimentos iguais ao que ele está fazendo. E a mente entende isso como algo confortável, algo agradável. Assim você fecha o espelhamento. Vai facilitar na hora de você fazer a sua oferta. Se você falar o preço do seu produto, se for o momento de você falar características do seu produto, ele vai aceitar essas informações com mais facilidade. Ele não vai colocar grandes empecilhos. Não, pode ter objeções mais leves, mas nada que vá contra o seu produto ou contra o que você está falando naquele momento. Esse é o espelhamento. A segunda técnica de raporte é o tom de voz, que também pode ser uma espécie de espelhamento. Não é presencial, serve muito também para quem está fazendo contato por telefone, mas também serve para visitas e reuniões presenciais. Vai funcionar da mesma forma. O espelhamento do tom de voz funciona assim. Se o seu cliente está usando uma voz mais mansa, mais tranquila, pausada, igual eu estou fazendo agora, você imita o tom de voz dele. Você também fala assim, mais manso, mais pausado, devagar, estendendo o final das palavras. Está vendo como é que eu faço? Agora, se ele fala mais agitado, se ele é mais rápido, se ele é mais intenso nas palavras, você tem que falar da mesma forma. Espelhe isso que ele está falando. É assim que você faz o rapport com espelhamento no tom de voz. Você imita o tom de voz do seu cliente. E da mesma forma no espelhamento dos gestos, o tom de voz vai dar uma sensação para o seu cliente de familiaridade. Ele vai se sentir à vontade com o que você está falando, porque é como ele fala. Então ele vai se sentir como se estivesse conversando com um amigo de longa data, pessoas que ele confia. E assim, de novo, ele vai aceitar com muito mais facilidade o seu argumento, vai ser muito mais simples para você colocar uma ideia na cabeça do seu cliente. Esse é o ponto, essa é a palavra-chave. Colocar uma ideia com mais facilidade na mente do seu cliente. Exato! A terceira técnica de rapport que eu acho muito legal, galera, é a expressão corporal. Ela é sutil, mas ela também funciona da mesma forma. O cliente respira, enche a caixa torácica com ar, você faz igual. Ele inclina o corpo para trás,
como eu falei no primeiro exemplo, e você faz a mesma coisa, e não envolve pegar itens como no primeiro item, mas você começa a imitar os gestos corporais desse cliente. Nas próximas aulas eu vou explicar para você o que significa cada gesto, porque tem significado. Se ele está gostando do que você está falando, se ele não está gostando, se ele está indo contra alguma coisa, se algo o incomodou ou se algo agradou. Mas é assunto para outro vídeo. Falando da expressão corporal, quando você imita esses gestos, ele também vai sentir familiaridade, ele também vai sentir que você é uma pessoa confiável. São técnicas simples que eu tenho quase certeza que ninguém usa, mas quando você começar a usar, isso vai te trazer um ganho, uma facilidade em convencer o seu cliente que você não vai acreditar. É fantástico, funciona muito bem. E eu vou te trazer alguns exemplos aqui em imagens de como as pessoas usam essas técnicas de rapport com seus clientes ou com seus oponentes, ou com seus adversários, ou com a palavra que você quiser utilizar. E a quarta técnica de rapport que eu vou falar para vocês é uma técnica que eu uso muito, muito mesmo, e sempre funciona muito bem. São os assuntos em comum. Lógico, você tem que treinar isso com os seus clientes ou com os seus familiares para que você seja craque nisso, para que você esteja afiado nessa técnica. Mas ela sempre encaixa muito bem. E ela funciona da seguinte forma. Você começa a conversar com o seu cliente e você começa a buscar assuntos em comum com ele, só que não assuntos de trabalho, assuntos pessoais que o seu cliente dê indícios que goste muito desse assunto. Por exemplo, o seu cliente ele gosta de futebol. Comece a falar de futebol com ele. Só que você não vai saber de cara se ele gosta ou não de futebol. Isso você tem que descobrir. Você vai pegando pequenas dicas. Por exemplo, o celular dele, a capa do celular. O papel de parede do celular dele tem uma bandeira de um time, por exemplo. Tente puxar esse assunto de futebol. Se ele não se empolgar muito com esse assunto de futebol, parta para outra coisa. Poxa, também na capa do celular dele tem uma bandeira de futebol e uma foto de um filho. Comente sobre uma família, fale como está o seu filho e tente puxar esse assunto. Também não encaixou? Vai puxando para outras coisas. Faça de uma forma sutil. No meio da reunião você diga, poxa, esse final de semana foi corrido, para mim parece que eu nem descansei porque eu levei minha esposa na praia. Um exemplo, levei meu esposo na praia. E se ele falar, poxa, que legal, qual praia foi? Se ele sentir interesse, é porque é um assunto em comum. Entendeu como é que funciona? A partir daí vá desenvolvendo. Fui na praia XYZ, adorei. Qual praia? Você gosta de praia também? Qual praia você frequenta? Vai sempre? E aí você vai desenvolvendo esse assunto. Isso vai gerar o quê? Vai gerar o quê? Familiaridade com você, meu irmão. A partir daí você vai ser quase que um parente dele, um amigo antigo. E assim ele vai aceitar com muito mais facilidades as suas argumentações. Esse é o intuito do rapport e de todas as microtécnicas que existem dentro dela. Que ele seja mais suscetível ao que você vai dizer para ele. Que ele aceite melhor os seus argumentos. Nossa! Existem outras técnicas de rapport, muitas outras, só que elas são mais complexas e eu não consigo explicar tudo para você em um vídeo, mas essas 4 eu tenho certeza que vão te trazer sucesso. Você vai conseguir aumentar o seu nível de conversão com seus clientes e eles vão gostar muito mais de você. Além disso, isso vai gerar uma empatia muito maior de você para o seu cliente. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta importantíssima. Qual dessas você já usa? Você conhecia? Se você conhece, comenta aqui embaixo, diz para mim qual você mais usa. Se você não usa nenhuma, comenta aqui qual que você mais gostou. Isso gera engajamento para o nosso vídeo, não é à toa que eu estou te pedindo isso. Então, faz isso por mim, me ajuda, faz a nossa comunidade crescer. Comenta aqui e eu preciso te dizer mais uma coisa. Um beijo na alma, meu irmão. Até a próxima.